Vamos abrir a palavra lá em Romanos, capítulo 8. É o Filho de Deus, né? Quem são o Filho de Deus? Então, vamos aprender hoje. Então, vamos ler o versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Amém? Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez viverdes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Feche os seus olhos. Senhor Deus de poder, Deus de graça, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos o teu nome, nós damos graça a ti, Senhor, por todas as coisas, por tudo que você tem feito no nosso meio, pela tua palavra. Abra a nossa mente, nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos, ó Pai, cada dia mais submeter a tua vontade, a tua direção, os teus propósitos, porque Ele é melhor do que o nosso, Pai. Em nome de Jesus, seus caminhos são perfeitos, a tua palavra é perfeita. Em nome de Jesus, quebra as cadeias, seta, toda ação maligna, você vai quebrar e desfazer, no nome de Jesus. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Então, há coisas na nossa vida que nós crescemos, né, com informações que confunde a gente. E uma dessas informações que nos confunde, principalmente quem não nasceu no Evangelho, é que nós temos temos Jesus desde quando nascemos. Eu tenho Jesus desde quando nasci. Eu falava isso muito. E com esse engano eu demorei muito para compreender o que é aceitar Jesus, o que é entregar a vida para Jesus. E ao entregar a vida para Jesus, algumas coisas acontecem. Lá em 1 João capítulo 12, fala: não fosse vós que me escolhesse, né? Não, como fala? Todo aquele que me aceitou. Deixa eu voltar lá, estou confundindo aqui com outro versículo aqui. Deixa eu abrir direito para outra Bíblia diferente. João capítulo 1, 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então, quando nós cremos em Jesus, confessamos Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida, conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creze que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para justiça e com a boca se faz confissão pela salvação. A partir do momento que eu faço essa confissão, eu estou cumprindo essa palavra, João 1,12. Mas a todos quanto o receberam quem? Jesus como Senhor, Deus-lhe poder de ser quê? Feito. O que é feito? Transformado em Filho de Deus. Feito em Filho de Deus, aos que creem no seu nome, que passaram a crer em Jesus. João 3,16 fala: Deus enviou o seu único Filho, né, Jesus, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então uma coisa está ligada à outra. Para eu ser salvo, eu tenho que ser transformado em Filho de Deus. Por quê? Porque lá em Romanos, em Coríntios, 1 Coríntios 3, 23 fala: porque todos estão mortos pelo pecado. E 3,23 fala: o pecado é o salário da morte, mas a vida é o dom gratuito em Cristo Jesus. Se nós cremos em Jesus, nós vamos receber a vida, sendo que adotado como filho de Deus, para que a nossa vida seja diferente. No versículo 13, né, 1 João 1,13, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos que um novo Espírito, um Espírito vindo de Deus, não mais um relacionamento humano,
não é do sangue, não é da vontade da carne, mas agora de Deus. Então nós estamos recebendo um novo Espírito que nos transforma em filho de Deus. Lá em Mateus 7 fala, se o homem mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagine Deus, você sendo filho de Deus, o que ele pode fazer para você? Mas existe uma coisa, nós temos que ser fiel, obediente, submisso. Não adianta, né? Eu sou filho de Deus, aceitei Jesus, mas continuar no pecado, continuar na rebeldia, na desobediência, isso não vai mudar, vai fazer você perder essa adoção, essa transformação que Jesus fez em você. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas novo é largar tudo. Lá em Colossenses 3, no 3, capítulo, se não fala maior, 14 em diante, fala, né? Nós temos que deixar o velho homem. No Efésios 4, fala, despojai do velho homem que se corrompe pelo engano da concupiscência. Então, deixar a mentira, deixar a prostituição, deixar tudo. Em Mateus tem uma passagem que fala, aquele que roubava, não roube mais. Seja honesto, seja justo, seja perfeito. Porque agora você é um filho de Deus. Você aceitou Jesus. Você foi transformado em filho de Deus, pelo qual agora nós chamamos Deus de Pai. Então nós precisamos cada dia mais entender isso. Não aconteceu qualquer coisa na minha vida, na sua vida, aconteceu um milagre. Você foi transformado em filho de Deus. E o Senhor fala mais no versículo 15, né? Quando nós recebemos o Espírito de adoção, agora o Espírito de Deus que está em nós, testifica com o nosso Espírito que agora estamos salvos. Mas eu tenho que permanecer em Cristo. Eu tenho que permanecer no Senhor. Se eu não permanecer nele, o pecado vai entrar e vai destruir tudo que eu conquistei. No momento que eu entendi, que eu li a palavra de Deus, ela gerou de mim esse conforto. No momento que alguém falou com você da palavra de Deus, gerou em você esse desejo. Porque está lá no João capítulo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar do reino de Deus. Nascer da água é a palavra é o que? Ela nos lava. Nós somos lavados, em Efésios, nós somos lavados pela palavra da verdade. Porque a palavra de Deus, ela confronta com a nossa atitude. Nós andávamos nos delitos, nos nossos pecados, antes de aceitar Jesus, porque nós não tínhamos a verdade. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, a mente, nosso entendimento foi aberto. Nós passamos a compreender a palavra de Deus. Nós passamos a entendê-la. Nós fomos iluminados. Então, o que ela gerou em nós? Uma transformação. E eu preciso buscar essa transformação cada dia mais. Porque senão, o efeito, o milagre, ele vai se perder. Aconteceu um milagre na sua vida. Esse é o maior milagre que aconteceu na nossa vida. De ser transformado em filho de Deus. Para muitos, foi a cura de um câncer. Para muitos, foi uma cura de uma enfermidade do coração. Outros, né, era cego, passou a enxergar. Mas o maior milagre é ser transformado em filho de Deus. Deus criou todas as coisas, o homem, os animais, da costela do homem criou a mulher. Então foi todos criado, criatura. Mas quando nós aceitamos o Filho do Homem, Jesus, como Senhor Salvador, o Senhor faz um milagre na nossa vida. Ele nos transforma em filhos. Ele nos transforma em filhos. Cutuca o seu irmão aí, olha no olho dele.
Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Age como um filho de Deus. Passa a agir como um filho de Deus. Santo, separado, cheio de amor, de misericórdia. Porque a partir do momento que nós somos filhos de Deus, como agia o Filho de Deus? Como agia Jesus? Se nós somos filhos de Deus agora, nós temos que agir como Jesus. Ele é o nosso Senhor, né? Ele abriu as portas agora, através dele nós temos acesso ao Pai. Porque agora somos filhos de Deus, fomos transformados. Então nós precisamos que agir como filho de Deus. Paulo fala, né, lá em Filipenses, capítulo 3, 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele é o filho de Deus, não importa a circunstância que ele estava, ou passando dificuldade, fome, ou fartura. Ele podia passar por tudo isso, porque ele era filho de Deus. E como filho de Deus, nós podemos passar toda a situação, desde que estejam firmes no nosso Pai, ligados a Ele. Tem coisas na nossa vida que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Então, nós temos aqui o pastor Fábio, né? Ele tem uma intimidade, papai. Eu tenho uma dificuldade, porque eu não fui criado por meu pai, fui criado por meus avós. Então, eu chamava a minha avó e a minha tia de mãe, porque a minha mãe morreu, eu tinha 1 ano e 3 meses. Eu fui morar com meu pai com 21 anos de idade, que eu saí do interior e vim para cá. Então, eu nunca chamei meu pai de pai, eu chamava seu João. E isso atrapalhava, né? Com muito custo eu aprendi a chamar Deus de pai. Não foi fácil, porque eu não tinha esse relacionamento com o pai humano, então isso foi uma dificuldade para ter relacionamento com o pai espiritual. Mas a partir do momento que eu passei a ter esse relacionamento, que maravilha, que coisa boa, que coisa gostosa. Então, se você tem esse relacionamento, não deixe nada afetar o seu relacionamento com o Pai. Não deixe que nada venha impedir o seu relacionamento com Deus, com o Pai Todo-Poderoso que está no céu. A única vez que eu falava no Pai era só quando fazia a oração, Pai Nosso. Era fácil, mas daí para frente eu tinha dificuldade. Mas nós temos que aprender, porque Deus é o nosso Pai. Nós somos adotados como filho, porque nós recebemos o seu Filho, Jesus, como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós fomos transformados em filho. Nós recebemos, né, fomos recebidos como filhos adotados através de Jesus. E a partir daí Deus não fez mais diferença entre nós. Ele não fez diferença, não fez acepção de pessoas. Ele recebeu todos verdadeiramente como filho. Então seja obediente. Nós, humanos, né? Agimos quando é um filho bonzinho, tem todo o crédito. Quando é um filho complicado, nem tanto, mas não deixamos de amá-los e abençoá-los na medida do possível. No meu tempo era um pouco mais complicado, o pessoal mais idoso, era difícil, mas hoje as coisas estão muito fáceis. Hoje as crianças têm excesso de brinquedo. Só que o presente melhor para os filhos hoje não é o excesso de brinquedo, é o limite que Deus nos coloca e a gente precisa aprender a colocar também para os nossos filhos. Nós somos filhos de Deus, mas Deus nos colocou limite
E a regra do limite de Deus é a palavra. Isso aqui é a regra. Do limite de Deus é a palavra para nossas vidas. Porque nós somos filhos de Deus, adotados. Então, que você possa permanecer cada dia mais firmes, fiéis, buscando, aproximando mais do seu Pai, tirando as barreiras que impedem esse relacionamento entre você e o seu Pai, Deus. Que impede o relacionamento entre nós e o nosso Pai, Deus. Então, precisamos tirar esses impedimentos. Precisamos entender isso. Se eu não dou valor a isso, eu não vou preocupar. Se eu não importo com isso, eu sou filho de Deus, não vou preocupar. A gente precisa dar o valor correto às coisas que Deus nos deu. E a filiação é uma das maiores coisas, as maiores bênçãos que Deus nos deu. A filiação de filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus, foram adotados como filhos de Deus, foram transformados como filhos de Deus. Essa foi a maior bênção, porque ela custou caro, ela custou o sangue de Jesus na cruz. Ela custou o sangue de Jesus naquela cruz, em que Ele deu a sua vida para nos resgatar, para nos fazer filho de Deus. Então, precisa dar valor. Tem gente dando valor mais às coisas do mundo, mais às coisas que estão no prazer da carne, do que prazer espiritual. A presença de Deus, a intimidade com Deus. Deus, Ele quer falar com todos nós. Primeiramente, a forma de Deus falar conosco é a palavra. Você abriu a Bíblia, Deus está falando com você. Você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. A segunda é através das pregações no altar. Deus está falando conosco. E a terceira é o grau de intimidade que você tem com Deus. Deus fala diretamente com você. Deus, Ele não pôs limite, Ele vai falar só com os profetas, Ele vai falar só com os pastores. Ele falava lá atrás com o profeta, com o sacerdote. Mas quando Jesus morreu, Ele tirou, o véu que separava, Ele rasgou de cima a baixo, e foi tirado todo o impedimento, toda a barreira, para que a gente tivesse acesso a Deus. E a forma de acessar a Deus é sendo filho de Deus. Então, você precisa saber que não há barreira, não há impedimento entre você e Deus mais. Você precisa compreender isso, buscar isso, ter um relacionamento de pai com filho. Olha que beleza, o Mateus ali com a filha no colo, uma maravilha. A gente está no colo do nosso pai, que beleza. Mas depende de você, não depende de Deus. Depende de nós, não depende de Deus. Depende de nós buscarmos. Nós precisamos buscar, precisamos entender a profundidade que isto é, ser filho de Deus. Não são todos. Aqueles que creem, recebem Jesus como Senhor e é transformado em filho de Deus. Ele é adotado como filho de Deus para que as coisas de Deus possam nos ser reveladas. Então nós precisamos entender, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos salvos, e se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo com que ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós somos filhos de Deus. Com Jesus nós vamos padecer por ser filhos de Deus, também como Jesus foi glorificado, nós seremos glorificados. O que é glorificado? Vamos receber na nossa morte, ou no arrebatamento, um corpo de glória, um corpo eterno, um corpo que não morre mais, como Jesus recebeu.
Não, esse corpo serão só para os filhos de Deus. Não serão para todos. Não serão para todos. E ele fala, né? Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, eu tenho que estar atento. Eu sou um filho de Deus, está preparado para mim, depois do maior milagre, que é me transformar em filho, está preparado um outro milagre, que é me levar para a glória, me dar um corpo glorificado, para viver eternamente na presença de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, buscar cada dia mais, estar na presença, na direção, no propósito, na vontade, pedir ao Espírito Santo que nos instrui como aproximar, como ser íntimo do nosso Pai. O Espírito Santo está aqui para isso. O Espírito está aqui para nos direcionar, nos aproximar de Deus, aproximarmos do nosso Pai. Que você possa procurar isso, que você possa verdadeiramente tomar essa posição. Eu sou filho de Deus. Você é capaz de dizer isso? Fala, eu sou filho de Deus. E não criatura. Então, essa é uma diferença muito grande. Essa é uma diferença muito grande. Deus não ama as outras pessoas? Sim, ama. Mas a mesma oportunidade que você teve, Deus deu aos outros também. Só que muitos não aproveitaram, muitos não aceitaram, muitos negaram. Você está aqui. Então não perca, não negue, não afaste, não deixe de caminhar com o Senhor, porque você é filho de Deus. Você foi adotado, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez viver em temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual chamamos Abba Pai. E aqui tem algo mais, tem algo profundo também, porque antes a gente vivia atemorizado. Morresse, você ia para onde? O que ia acontecer com você se você morresse? Havia um temor, havia um medo, há um medo nas pessoas. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, agora a gente recebe um novo espírito, mas não para viver de novo com medo, mas agora para viver na paz, na alegria, no amor, porque somos filhos de Deus. A gente tinha um espírito de escravidão, escravo do pecado, e vivia atemorizado. Mas hoje nós somos libertos do pecado. Domínio do pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós somos filhos de Deus. O pecado que estava em nós foi colocado sobre o Cordeiro. Então agora nós somos um filho de Deus, livre dessa escravidão, livre desse temor, livre de viver atormentado, para viver na alegria, na paz, no amor. Com problemas, sim, porque teremos aflições, mas mesmo na aflição nós vamos ter a paz, vamos ter a alegria, vamos ter a revelação, a direção para resolver os problemas. Quando nós não estamos com Jesus, o que acontece? Muitas pessoas se suicidam, fazem loucuras, mas com Jesus, a gente ora, busca a direção de Deus, Deus abre as portas, abre os caminhos, a gente vai colocando tudo no devido lugar, no tempo certo, porque nós somos filhos de Deus. Você, eu, nós somos filhos de Deus, feitos porque nós, transformados, porque nós recebemos Jesus, o único Filho de Deus, como Senhor, Salvador, único, suficiente da nossa vida.
Isso tudo aconteceu quando nós aceitamos Jesus. Fomos transformados em filhos de Deus. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor, você precisa receber, você precisa entregar a sua vida. Se você estava afastado, não está em comunhão com o Senhor, você precisa voltar a ter comunhão com o Senhor, porque você é filho de Deus. Não perca esta filiação, não abre mão dessa filiação, não troque essa filiação. A palavra de Deus fala lá no Antigo Testamento, é que o Jacó, lá junto com o seu irmão, ele trocou o quê? Seu irmão trocou com ele a primogenitura por um prato de lentilha. O que acontece com a lentilha? Ela acaba rapidinho. A primogenitura não. Então agora você é um filho de Deus. Não troca a sua filiação pelas ofertas malignas de Satanás, entregue no mundo. Não aceite isso, não troque essa filiação, não permita essa troca, não troque a bênção da sua vida por maldição, não faça essa troca. Busque cada dia mais aproximar, ter intimidade com o Pai. Está cada dia mais em unidade, em amor, em comunhão com o Pai. Para que a gente possa estar no mesmo Espírito, no mesmo sentimento, um só Deus, um só Senhor. Quando nós agimos como filho, nós vamos agir de acordo com a direção e a vontade de Deus. Todos nós juntos vamos fazer acontecer os propósitos de Deus. E um deles é qual? Semear o amor de Jesus pelo mundo. Então nós, como filhos de Deus, unidos, nós vamos fazer essa obra. Essa obra será feita através da nossa vida, da sua, da minha, da nossa vida. Porque nós somos filhos de Deus, santo e amado. Filho de Deus escolhido, santo e amado. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Santo e amado. Nós precisamos disso, saber que além de ser filho de Deus, nós somos considerados por Deus separado e amado. Quem não é amado na infância, quem não foi amado na infância pelos pais, pelos familiares, tem dificuldade de amar, tem dificuldade de amar a Deus. Então, duas coisas, nós foram nos reveladas essa noite. Primeiro, o relacionamento com Deus, a dificuldade que nós temos. Se você tem dificuldade de relacionar com Deus, você vai sair do seu lugar, nós vamos orar por você, vamos quebrar, tirar esse trauma do teu coração. Amém? E o segundo foi, se você tem dificuldade de se relacionar, de amar, porque você não foi amado na sua infância, também, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Às vezes pode ter rejeitado, uma gravidez indesejada, você foi rejeitado pelos pais, pelos familiares. Há muitas coisas, você pode ter sido rejeitado no trabalho, em várias situações. Então, isso impede você de amar. Isso impede você de aproximar de Deus. Então, vamos colocar de pé. Então, eu quero orar por vocês. Nesses dois sentidos. Aquele que teve dificuldade de relacionar com o Pai. E aquele que tem dificuldades de amar, sai do seu lugar, vem à frente. Nós vamos estar orando por você. Porque Deus é Pai. E Ele quer relacionar conosco. Ele quer que nada venha impedir o nosso relacionamento. Então, sai do seu lugar.
nós queremos orar por você, ministrar sobre a sua vida, para que você possa aproximar, ter intimidade com Deus cada dia mais. Tem alguém no nosso meio que queira sair desse lugar, queira vir à frente? Os pastores vão estar aqui, vão estar orando por sua vida, vão estar ministrando a cura da alma, cura do espírito. Sai do seu lugar. Quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus que ninguém, só eu, que tive dificuldade. Aleluias. Então vamos orar, né? Tem alguém que queira reconciliar com o Senhor Jesus essa noite? Você estava afastado, quer reconciliar, quer voltar para a comunhão com o Senhor. Tem alguém que ainda não tinha feito essa oração, entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você. Tem alguém que queira aceitar Jesus como Senhor? Tem alguém que queira reconciliar com o Senhor essa noite? Aleluia. Então vamos orar. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, Deus de poder, Deus de graça, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus, por todas as coisas, por tudo que você tem feito na nossa vida, pelo maior milagre que o Senhor fez em nossas vidas. Nós somos gratos a Ti por ter nos feito filhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Quebra toda a cadeia, toda a seta, todo engano, Pai, tudo que vem tentar, Senhor, nos tirar da sua presença, afastar, Senhor, de sermos filhos, Pai, quebra em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a alma, o espírito, o físico de cada um. Restaura, Senhor, a nossa intimidade contigo, Senhor, essa noite, no nome de Jesus. Senhor, toque em cada um, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor possa operar, o Senhor possa curar, renovar, restaurar cada vida, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, no nome de Jesus, pela tua palavra. Escreva no nosso coração, para não esquecermos, mas para colocarmos em prática, Pai, no nome de Jesus, amém. Pai, obrigado, Senhor, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão infinita do Espírito Santo seja permanente na tua vida, para todo sempre. Amém. Não saia sem dar um abraço no Senhor, não. Amém?